Muito boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero falar rapidinho aqui sobre minhas operações no mercado futuro. Hoje eu acabei operando ouro e também um pouquinho de DAX alemão, esses dois ativos que é de olho hoje. Acabei de encerrar o ouro tem pouco tempo, tem uns 10, 15 minutos que eu acabei de zerar a operação. Tá até aqui o alvo que eu estava aguardando que ele chegasse, mas acabei encerrando por exaustão mesmo, exaustão de ficar segurando o preço durante várias horas. Isso com o tempo vai afetando minha decisão de fechar a posição, entrar, alavancar, então prefiro fechar da forma que estava ali mesmo do que arriscar alguma cagada. Vou deixar aqui o alvo, vamos ver se ele vai pegar enquanto isso. O ouro, vamos lá, então o ouro hoje ele iniciou aqui a madrugada numa leve tendência de alta, ó. A gente pode ver que tem aqui médias móveis inclinadas para cima, respeitando ainda topos e fundos ascendentes. Então, o cenário que eu procurei foi por compras. E minha primeira compra foi aqui, ó, logo após a abertura do mercado americano, às 11h30, mais ou menos 11h35 na verdade, né, que eu esperei esse candle inteiro fechar aqui. O que nós buscamos aqui então? Essa leve tendência, essa de curto prazo aqui, ó, de baixa, essa correção, ser quebrada e me dar um gatilho de entrada. Então aqui, ó, ele deu as pernas de impulsão, começou a corrigir. Quando ele quebrou essa tendência de baixo e curto prazo, me deixando esse candle gatilho aqui, ó. Esse candle gatilho de... Vou até tirar isso aqui por enquanto. Deixando esse candle gatilho de alta. Aqui, eu fiquei de olho para compras. E no candle seguinte, que ele fez, me deixou aqui esse doji, onde eu acabei entrando. Por que acabei entrando? De novo, quebrou a estrutura de baixo de curto prazo, me deixou ó, um candle forte com fechamento acima da média de 9, me deixou também um doji que testou a média de 9 e fechou acima da média de 9. Fiz a entrada nessa região e fiz esse espelhamento aqui para cima na busca dos alvos. Ele chegou no primeiro alvo de 61, porém eu fiquei aguardando minha primeira parcial aqui no alvo de 100%. Ele não chegou ali em 100%, pegou o 61 e logo em seguida já me estopou. Esse stop, provavelmente ele veio por conta de notícia, não vi a notícia também que ia sair na hora e acabei levando stop, mas tudo bem. Levei um stop de 10 pontos, uma operação que ainda assim estava correta. O ideal seria o quê? Matar a parcial no 61, da forma que está, mesmo que seja por pouco ponto. E o próximo região no 100%. Tudo bem. Em seguida, levei um stop bobo aqui, ó, por estar comprando no mercado, porque eu vi aqui que tinha a média de 200, a VWAP também, então acabei comprando no mercado no impulso e em seguida foi estopado. Então aqui foi uma operação que não teve nenhum contexto favorável. Decidi aguardar um tempo e após ele tocar nessa média de 500, eu vi também o que? Nos 5 minutos nós temos uma média de 15 períodos, que no gráfico de 15 minutos é a nossa média de 200. No gráfico de 60 minutos, temos aqui ó, a média de 50 e de 7,2. E no gráfico de 250 minutos, temos a média de 20 e a média de 50. Então uma região forte aqui para comprar também, embasamento das médias que estão inclinadas para cima. No gráfico de 60 ainda havia essa região respeitando. Deixa eu só ver se eu fiz certo aqui. Certo. Acabou respeitando com as médias inclinadas. Então, minha visão ainda era de alta. Então, eu aguardei somente o gatilho. E o gatilho veio após aqui, ó, retestar aquela região, o preço conseguir fazer essa reversão e me deixar esse doji aqui. Acabei entrando no fechamento desse doji, na compra, o stop deixei lá embaixo nesse fundo. O stop bem caro, porém com o tempo eu fui apertando o stop. E a minha região de alvo ficou exatamente no topo anterior, aqui. Fazendo essa projeção, o alvo estava mais acima, porém como eu havia levado um stop, eu deixei minha saída aqui total. Beleza, saí total, dos 20 pontos de stop que eu levei, eu consegui pegar nessa operação um pouco mais de 50 pontos. Opa! Então aqui, até minha região de alvo, foram 45 pontos, na verdade.
Então eu paguei os stops, ainda fiquei com lucro e em seguida eu aguardei. Por que eu guardei? Aqui era uma região do rompimento que ele poderia reverter bastante. Então eu aguardei. Em seguida, o que o preço fez? Continuou esse aqui, ó, esse início de alta, ok. Chegou na região, corrigiu. Nessa correção, eu fiquei olhando o que eu precisaria fazer. Eu acabei entrando novamente na compra neste candle aqui por conta desse gatilho no 15 minutos. Então aqui, pelo 15 minutos, só ver se foi aqui, 2h15, 2h30, mais ou menos. 2h30, aqui, isso, nesse fechamento candle. Eu acabei entrando pelo seguinte fato. Após toda essa alta aqui, ó, corrigir, o que o preço fez? Ele voltou até a média de 9 períodos. Vou pegar minha setinha. Ele voltou até a média de 9 períodos. Fechou aqui acima. E no rompimento desse candle aqui, ó, deste martelo, eu coloquei mais uma compra aqui. Que no gráfico de 5 minutos se deu no fechamento desse candle aqui. Então foi por base no 15 minutos. Porém daqui ele não evoluiu mais que isso, ficou preso nessa região durante um bom tempo aqui. E eu decidi parar com a toda operação. Peguei mais uns pontinhos. Se for ver aqui do fechamento até a região que eu saí aqui, peguei mais 7 pontos e quase 8 pontos. E fechei o dia de hoje aqui. E o ouro nesse momento ainda está travado nessa região. Se a gente for ver pelo gráfico de tempo maior, vou pegar aqui um gráfico limpo. Ainda é uma tendência de alta, mas tem sim o risco dele iniciar uma correção. Então, vendo tudo isso, eu acabei zerando a posição, achando melhor terminar o dia mesmo. Agora, DAX alemão, eu consegui sair no zero, essa região. Nesse momento aqui, ó, quando o gráfico estava assim, eu identifiquei o que? Ó, a abertura das médias, novamente. Eu olho aqui para trás, estou próximo do topo. Então, sim, era uma operação mais arriscada, mas mesmo assim acabei entrando. Abriu minha média, abriram as médias, começaram a ficar alinhadas para cima, mostrando tendência de alta. Eu acabei entrando após o fechamento desse candle aqui, aguardando essa continuidade de correção para depois um rompimento favorável para a continuidade da alta. Então eu entrei neste rompimento desse candle aqui, ó, anterior, entrei nesse candle, nesse fechamento. Eu alavanquei um pouco mais aqui. Então após ele novamente corrigir, tocar na média de 9, fechar aqui acima, me deixar esse doji, eu entrei na compra de novo. Porém ele não evoluiu e fechou o preço, ó, abaixo da média de 9. Quando esse candle fechou o preço abaixo da média de 9, já fiquei de olho. E o próximo candle novamente começou a fechar negativo abaixo da média de 9. Então aqui eu coloquei meu stop direto na entrada. Como eu entrei aqui e depois aqui, eu tive um médio um pouco mais abaixo desse fundo aqui e consegui sair no zero da operação. Eu deixei essa cor aqui, indicar que eu saí no zero da operação. Em seguida, o preço ele começou a corrigir. E eu entrei novamente após ele tocar na média de 7,2 e me deixar mais esse martelo aqui, ó, com o preço de fechamento de reversão. Então, além dele testar a média, pegar essa liquidez, ele deixou para mim um preço de fechamento de reversão. Então, acabei entrando novamente aqui. Porém, aqui foi um trade 1 para 1, já estava mais cansado. Então, quando o preço começou a deixar para ver outro para cima, eu deixei minha ordem de saída aqui. Ele pegou minha ordem de saída e eu também fechei o dia. DAX alemão foi basicamente isso, mas se nós formos analisarmos, o que ele fez? Desde aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Olha o topo onde está. O topo está aqui. O que o preço está fazendo? Ele está trabalhando ainda dentro da mesma perna. Ele não está rompendo.
ele está dentro do mesmo lugar. Então, para que eu tenha realmente uma convicção que ele vai acelerar, eu preciso que ele continue rompendo esse topo aqui, ó. Se não, tudo que ele fizer aqui dentro desse espaço, impulsão, retração, tudo que ele fizer dentro desse espaço inteiro aqui, ó, dentro de tudo isso aqui, ele está andando ainda dentro da mesma perna. Então é o mesmo movimento. Então tudo que ele fizer aqui ainda fica uma incógnita para mim. Então eu prefiro que ele rompa de fato essa máxima aqui para procurar novas operações, ou rompa de fato essa mínima para procurar novas operações. Tudo que ele fizer nesse meio aqui, ele está dentro da mesma região de preço. A gente coloca no gráfico de 60, a gente percebe o que? É o mesmo movimento, ó, ainda. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Ó, ele está aqui dentro ainda, do mesmo lugar. Tudo que ele fizer entre aqui e aqui é a mesma coisa para mim. Eu julgo sendo a mesma coisa. Então, basicamente, isso que eu vi aqui no DAX. Nasdaq não deu tempo de entrar. Abriu o mercado. Ele bateu aqui na região de 61. Ó. Ele bateu aqui na região de 61,8. Buscou essa liquidez anterior aqui do fundo. E já começou a subir. Porém, ele começou a subir contra um monte de média. Então, eu fiquei mais receoso de entrar. Quando ele foi me dar uma entrada, no caso, essa região já estava muito próximo do que? Desse topo aqui. Então, decidi não entrar, não fazer nada. Fiquei só no DAX mesmo e no ouro. O índice continuou subindo. Pior que ele está bem bonito ainda para alta, mas eu tenho muito receio do índice por ter machucado muito mesmo atrás. Isso aqui, ó, isso aqui ainda tem de alta. Ele deixa bons gatilhos, ó. Deixou um bom aqui, que deu certo. Ó, deixou um outro aqui também, na mesma região. Então ele está dando várias oportunidades de entrada. Aqui, ó, toque na 9 também, candle de ignição. Quem gosta de operar índice, tá respeitando bem, dá pra entrar sim. Mas eu não estou entrando no índice. Dólar continua tendência de baixa. Dólar, tô aguardando pelo diário as regiões. Opa! Tô aguardando pelo diário as regiões lá de baixo. Deixa eu chegar nessa região aqui. Pra ver se eu penso em montar alguma posição em dólar, se compensa montar em criptomoedas. Mas estou guardando ele aqui, ó, essa região. No mercado de futuros, foi basicamente isso, minha análise, minhas operações. Vamos ver agora rapidinho o mercado de criptomoedas. Agora, as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e as outras altcoins, por mim eu vejo que estão ainda no mesmo lugar. Falei ontem no vídeo qual que seria o movimento que eu tenho expectativa que ele faça, mas eu ainda acredito que ele faça um movimento de manipulação para compra, né? Induzir a galera na compra para depois voltar essa região aqui de baixo. E aí sim ir pegar um alvo mais longo. Essa região vai ficar em torno desse caixote inteiro aqui para mim, ó. Então tudo que ele fizer entre essa região aqui ainda é uma manipulação para uma queda. Então, de novo, igual eu falei ontem, caso ele venha aqui, ó, deixou um fundo, deixe um fundo duplo, igual ele fez aqui agora. Se ele romper aqui, ó, deixando esse fundo duplo, por mim, ele pode vir aqui desde a região dos 79 até aqui próximo dos 97. Isso aqui tudo ainda é o mesmo lugar. Vai vir, cair, provavelmente pode vir alinhar esse fundo de novo aqui, deixar um topo de interferência, captura a liquidez do fundo, vai no próximo alvo, região do próximo alvo, para depois sim, se ele quebrar o topinho de referência anterior, nós temos uma quebra de estrutura para provavelmente reiniciarmos a alta. Mas eu preciso que ele faça esse movimento. Enquanto isso, é tudo o mesmo movimento. Ó, pelo semanal estamos ainda, ó, dentro do mesmo candle. Então tudo que ele fizer aqui, ó, é a mesma coisa ainda, mesmo movimento. É aguardar, basicamente agora é aguardar para vermos qual vai ser o movimento do Bitcoin. Se ele vai vir manipular aqui na alta para depois vir
buscar sua liquidez de baixo para subir, ou se ele vem direto para subir. De qualquer forma, é esperar. Ethereum também é a mesma coisa, aguardando ainda quais serão os próximos passos. Eu estou em um long aqui na NIR. Com um alvo aqui em 185. Meu stop aqui em 0,63. Estou aguardando para ver qual vai ser o movimento. Mas de qualquer forma é aguardar. Criptomoedas demora mais tempo, porém quando paga muito bem. Então é ter paciência. E é isso aí, galera. Essa foi a análise de hoje do mercado de futuros, também um pouquinho aqui das criptomoedas. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal, deixe também o like aí caso tenham curtido o vídeo. Isso aí, valeu!